O alto número de afogamentos neste início de ano. No Alto Vale, menino morre após se afogar ao nadar em rio. Flagrante na BR-376. Passageiro registra o momento em que caminhão dos Correios, já em chamas, explode. 2024 começa com mudanças na lei de licitações. Mudanças prometem trazer mais transparência aos processos e redução da corrupção. A cesta básica em Florianópolis. Preço dos itens básicos na capital catarinense termina 2023 como o terceiro mais alto do país. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Criciúma e Avaí vencem e garantem vaga na segunda fase da competição. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com um alerta para o alto número de afogamentos neste início de ano em Santa Catarina. Foram pelo menos 5 só neste fim de semana. Em Ituporanga, no Alto Vale, um menino se afogou ao tomar banho com amigos em um rio. Na manhã dessa segunda-feira, várias pessoas esperavam a chegada dos bombeiros na rua João Bach, no bairro Vila Nova, em Ituporanga. Isso porque no início da tarde de ontem, algumas crianças vieram tomar banho no rio e uma acabou se afogando. Segundo as informações da família e dos bombeiros, o João Vitor, de apenas 11 anos, veio ontem no início da tarde tomar banho aqui nesse ponto do rio Itajaí do Sul com alguns amigos. Foi aí que ocorreu o afogamento. Por isso, ontem à tarde, os bombeiros de Ituporanga já começaram as buscas. Pouco depois das 9 horas da manhã, os bombeiros chegaram no local para continuar as buscas. Nós conversamos com a mãe do João Vitor. A Bruna conta que não sabia que o filho estaria nesse local com outros amigos. Não, ele pedia para mim para ir no rio, mas era na CDL, naquele riozinho baixinho, mas para cá nunca veio, falar a verdade. Foi a primeira vez e última, né? Sabia, nadar ele sabia. Nadar, ele sabia bem. Ele veio com mais 3 amiguinhos dele. Os bombeiros continuaram os trabalhos de busca que começaram ontem à tarde. Na manhã de hoje, além de um bote, 2 mergulhadores estavam no local. Tirar ele, tirar nossa angústia, ver a última vez ele. Única coisa que eu peço. Pouco antes do meio-dia, os bombeiros de Ituporanga encontraram o corpo do João Vitor. Outros casos de afogamento foram registrados em Santa Catarina. Em Itapoá, no norte do estado, um bombeiro militar aposentado, Luiz Cavazani Neto, de 56 anos, morreu afogado neste sábado. Na mesma cidade, no domingo, um jovem de 32 anos, Marlon Christian, morreu afogado após tentar salvar uma jovem de 22 anos e o irmão dela, um menino de 8 anos. Todos estavam em uma excursão que veio de Ponta Grossa, no Paraná. Em São Miguel do Oeste, no oeste do estado, no domingo, Renato Luiz Bornag, de 36 anos de idade, morreu afogado em uma cachoeira na linha Pérola. Também neste domingo, um adolescente de 14 anos de idade morreu afogado após salvar a irmã, de 9 anos, no distrito Marechal Bormann. O corpo do garoto foi encontrado nesta segunda-feira pelos bombeiros, foi em Chapecó esse caso, e ocorreu num canal de água de uma hidrelétrica. Veja agora este flagrante registrado na manhã desta segunda-feira em plena BR-101, em Itapema, litoral norte. Policiais rodoviários federais flagraram este grupo de turistas argentinos sendo transportado no compartimento de carga de uma picape com placas da Argentina. Além dos 2 jovens do lado de fora do veículo, havia uma criança de 2 anos de idade que viajava no colo da mãe, no banco dianteiro. Todos eram da mesma família e pretendiam ir até Florianópolis nesta condição, vejam só. O motorista foi multado por transportar pessoas em compartimento de carga e também por transportar crianças sem segurança. Ele teve ainda que chamar um amigo para transportar todo mundo do jeito correto. E na tarde desta segunda-feira, um incidente impressionante ocorreu na BR-376 em Guaratuba, no Paraná, próximo a Santa Catarina. Veja nas imagens. O passageiro de um veículo trafega pela rodovia quando avista um caminhão dos Correios com a cabine do motorista em chamas. E ele flagra o exato momento em que o caminhão explode. As causas ainda vão ser apuradas pela Polícia Federal. O incidente provocou o fechamento completo de uma das faixas da rodovia, sem previsão de reabertura. O resultado foi a formação de um congestionamento de mais de 5 quilômetros. Não há relatos de feridos. A Polícia Rodoviária Federal identificou as 2 vítimas fatais do acidente registrado neste sábado na BR-282 em Xanxerê, no oeste catarinense. Na ocasião, outras 7 pessoas ficaram feridas. Edivaldo Vaz, de 40 anos, e Volmir dos Santos, de 24, morreram num acidente registrado neste sábado por volta de 8h30 da manhã.
Volmir dirigia um dos carros que se envolveram na batida e Edivaldo era o carona do mesmo carro. Os dois moravam em Passos Maia, também no Oeste, e foram encontrados já sem vida, presos às ferragens. De acordo com os bombeiros, o carro em que os dois ocupantes estavam bateu de frente em um outro veículo, com 7 ocupantes, sendo 3 crianças. 6 dos 7 passageiros ficaram levemente feridos e foram levados para o hospital. Um menino de 8 anos ficou preso às ferragens e foi levado para o hospital com suspeita de lesão na coluna e fratura na perna. O fim de semana também foi marcado por um triplo homicídio em Navegantes, litoral norte catarinense. 3 homens, todos naturais de Pernambuco, foram executados na madrugada deste domingo por 2 homens encapuzados no bairro São Domingos. De acordo com a Polícia Civil, 2 deles têm antecedentes criminais. As vítimas foram identificadas como Ítalo Henrique Félix, Lucas da Silva e Anderson do Monte. A polícia investiga se o crime tem relação com brigas entre facções criminosas. A Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa divulgou o balanço dos detentos que tiveram o benefício da saída temporária, concedido pela Justiça neste fim de ano. A grande maioria cumpriu a lei e voltou para as penitenciárias. Um pequeno grupo desafiou o sistema e agora é considerado foragido. Ao todo, 2.239 internos do sistema prisional catarinense receberam o benefício da saída temporária previsto em lei. Deste total, 63 não retornaram aos presídios e penitenciárias. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira. Isto representa um índice de 2,77% de detentos agora considerados foragidos pela Justiça. O índice foi menor que de 2022, quando 3,37% dos internos não retornaram ao sistema prisional. Caso sejam recapturados, estes fugitivos vão perder o direito a futuras saídas temporárias e podem sofrer a regressão de regime prisional. E policiais militares apreenderam 93 quilos de maconha no bairro Bela Vista, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A droga estava em um carro abordado por policiais do 16º Batalhão. Ao se aproximarem do veículo, os PMs logo perceberam os tabletes da droga. Além disso, foram apreendidos balanças de precisão e máquinas de cartão de crédito e débito. O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta segunda-feira com a Adriana Araújo. Olá, Adriana, boa noite para você. Oi, boa noite. No Jornal da Band de hoje, as investigações sobre um acidente que provocou uma tragédia na Bahia. 25 pessoas morreram no choque entre um micro-ônibus e um caminhão. A maioria das vítimas voltava de um passeio na praia. Elas são da mesma cidade onde hoje houve um velório coletivo. Em São Paulo, temporal no fim de tarde, ventos de até 80 km por hora derrubaram quase 200 árvores. Houve queda de energia em várias partes da capital paulista também. De Brasília, o principal destaque, a cerimônia que marcou 1 ano dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A gente traz todos os detalhes e os discursos das autoridades também. E a despedida de uma lenda. Morre na Alemanha aos 78 anos, Franz Beckenbauer. Ele que ganhou a Copa do Mundo em 74 como jogador e em 90 como treinador. Às 7h20, eu tô te esperando. A seguir, Florianópolis termina 2023 com a 3ª cesta básica mais cara do país, segundo o Diese. E veja também, 2024 começa com alterações significativas na lei de licitações, que prometem mais transparência e combate à corrupção. Fique ligado, já voltamos. De volta com Band Cidade, já está em vigor a nova lei de licitações e contratos para a realização de compras públicas em todo o país. As mudanças querem dar mais transparência nos processos e também aumentar o combate à corrupção. Prometida para a temporada de verão, a tão sonhada obra de alargamento da faixa de areia de Jurerê, em Florianópolis, ainda não começou. O edital foi suspenso por decisões da Justiça, o que prejudicou o andamento do processo. Quem frequenta a praia acredita que a obra é necessária, mas teme pelos impactos ambientais. Como qualquer movimento na natureza, tem que ter algum estudo prévio para isso, imagino que tenham feito. Parece que em Canasvieiras não funcionou muito bem, porque aterrou Canasvieiras, né? O lado sul de Canasvieiras ficou aterrado, onde antes tinha boita de barco, hoje as boitas estão na terra. Então, não me parece que seja a solução mais viável, mas é um paliativo para o que se apresenta no momento.
A obra, com investimentos previstos de cerca de 24 milhões de reais, já deve se enquadrar à nova Lei de Licitações e Contratos, em vigor desde o dia 1º de janeiro deste ano. O objetivo da nova lei é garantir mais transparência aos processos e reduzir a corrupção. Entre as principais mudanças, destacam-se a realização da licitação por meio eletrônico e que sejam divulgadas e publicadas no ano anterior. Esta ação está prevista no Plano de Contratação Anual, que determina que todas as ações do poder público sejam planejadas com antecedência. A nova regra vai permitir que qualquer fornecedor participe do processo, onde a escolha não vai estar mais condicionada ao menor preço, como acontece atualmente, mas pela ampla disputa entre fornecedores no sistema. A nova Lei de Licitações e Contratos também proíbe a designação de um mesmo agente público para o desempenho de várias funções durante uma licitação. Especialistas avaliam que a mudança é positiva. A forma eletrônica trazer uma impessoalidade muito maior para dentro da licitação. Hoje, você fazendo uma licitação de uma forma eletrônica, qualquer, seja um CPF, seja um CNPJ, do Brasil inteiro pode participar. Antes era muito mais centralizado, o cara vinha lá com aquele envelope, lá na prefeitura, já tinha conversa antecipada, bom dia, boa tarde, todas essas coisas. Hoje não tem mais isso, hoje é muito mais impessoal, hoje a empresa entra dentro de um sistema, dá as propostas via sistema, faz os lances via sistema, então facilita muito essa parte de transparência, essa diminuição que eu vejo desse conchavo, dessas situações que a gente via, infelizmente, antigamente. As novas regras passam a valer para a compra de materiais ou mesmo para a realização de obras importantes. A mudança vai dar mais transparência às contratações e pretende reduzir a corrupção, como ocorreu no caso da Operação Mensageiro, onde foi descoberto um esquema criminoso de fraudes em licitações para contratação de empresa de coleta de lixo. Hoje, todos os órgãos do Brasil inteiro, independente de âmbito municipal, estadual ou federal, estão concentrados em um portal único, o Portal Nacional de Contratações Públicas. E lá todas as contratações estarão lá. Então, todo mundo, tanto os órgãos de controle como qualquer cidadão, vai conseguir visualizar as contratações de cada órgão lá dentro desse mesmo portal. Então, facilitando a vida, melhorando muito a transparência de cada um. Em dezembro, a cesta básica teve redução nos preços em 15 das 17 capitais que são pesquisadas pelo DIEESE todo mês. Florianópolis terminou 2023 com a terceira cesta básica mais cara do país. Em dezembro, a cesta básica na capital registrou o valor total de R$ 758,50. A capital catarinense teve a terceira cesta básica mais cara do país, atrás de Porto Alegre, a mais cara, e São Paulo, a segunda no ranking. No mês, o conjunto de itens básicos teve alta de 1,46% frente ao mês de novembro. No acumulado do ano, a cesta básica em Florianópolis teve redução de 1,39% frente a 2022. Carne bovina de primeira, café em pó, óleo de soja e farinha de trigo e leite integral foram os itens que mais tiveram redução nos preços em 2023. Por outro lado, arroz, feijão preto, batata e açúcar foram os que mais aumentaram. O salário médio para manter uma família de 4 pessoas fechou 2023 em R$ 6.439,62, o equivalente a 4,88 vezes o salário mínimo atual de R$ 1.320. Entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu nada menos do que quase 21 mil ligações, isso em todo o estado. É um trabalho que exige muita atenção e também muito conhecimento. Com a chegada do verão e o aumento significativo dos turistas no estado, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estão dobrando a atenção para garantir o atendimento a todos. A importância da população se conscientizar quando ligar para o SAMU é naqueles casos que há gravidade, que há risco iminente para a vida. Por exemplo, se a pessoa está em parada cardíaca ou em traumas, fratura de osso, um acidente de trânsito. Casos clínicos mais leves, uma virose, diarreia, dor de cabeça, esses casos mais clínicos que a pessoa pode se dirigir a uma unidade básica de um hospital,
Esses casos não precisa ligar para o SAMU. A região que mais recebeu chamadas foi a Grande Florianópolis, com 3.940 ligações, seguida pela Norte e Nordeste, com 3.843. Na região Sul, foram 3.222 e no Vale do Rio Itajaí, 3.197. Na Foz do Rio Itajaí, foram 2.975. No Extremo Oeste, 1.765. No Planalto Serrano, em Lages, foram 1.191 ligações. E no Meio Oeste, em Joaçaba, foram 787. Entre as principais ocorrências estão os casos clínicos relacionados a afogamentos, mal-estar, convulsão, abuso de bebidas alcoólicas e traumas leves. Há casos que não há indicação da viatura, a gente orienta como médico. Orienta a medicação, orienta a parte de qual remédio tomar ou não tomar. O calor vai ser forte nesta terça-feira. Essa condição associada à chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina pode trazer chuva aqui para o estado. Amanhã, o dia vai ter variação de nuvens com muitas aberturas de sol em Santa Catarina. À tarde e à noite podem então ocorrer pancadas de chuva. Tem risco de temporais localizados, é o que mostra o nosso mapa da previsão do tempo com dados da Epagre-Ciram. As temperaturas vão estar altas e a terça-feira vai ter aquela sensação de ar abafado. As máximas podem passar inclusive dos 30 graus na maioria das regiões. Vamos ver as mínimas e máximas aqui no telão? Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 35. Em Blumenau, mínima de 19 e calorão com máxima de 37 graus. Viramos a página. Página 2, Criciúma, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Lages, a variação vai ser entre a mínima de 17 e a máxima de 27. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 28 graus. A seguir, o aumento nos casos de abandono de animais nesta época do ano. Uma vergonha isso, não é? Daqui a pouco as informações. E no esporte, destaque para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Criciúma e Avaí garantem vaga na segunda fase. Joinville e Figueirense estão ameaçados e a Chapecoense segue no páreo. Detalhes depois do intervalo. Até já. Estou de volta com o Band Cidade para falar de um assunto que revolta, ou pelo menos deveria revoltar, qualquer um, que é o abandono de animais, esse crime que cresce, infelizmente, nessa época do ano, que é um absurdo, não é? A repórter Gabriela Mariotto foi entender o que acontece com essa gente que resolve abandonar cães e gatos à própria sorte e que deveria pagar pelo que faz. O felpudo começou o novo ano sozinho. Com mais de 10 anos de idade, ele foi abandonado no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. Ele foi resgatado pela Diretoria do Bem-Estar Animal na semana passada. O número de animais abandonados aumenta em cerca de 20% durante o período de férias. Muitas famílias vão viajar e deixam os bichinhos por conta própria, seja em casa ou nas ruas da cidade. Somente na primeira semana deste ano, a DBEA já realizou 18 resgates nas ruas de Florianópolis. A gente teve 13 adoções muito importantes, a gente conseguiu doar um animal que estava aqui há 7 anos, mas a gente teve 18 entradas, então a gente sempre vive nesse ciclo de não conseguir doar o suficiente do tanto que é a necessidade do município de resgates, com esse aumento de maus-tratos. A gente averigua mais de 15 situações por dia de maus-tratos, elas pioram muito no verão e as pessoas respondem por isso sim. Todas as ocorrências são averiguadas pela DBEA e encaminhada para a Divisão de Proteção Animal e posteriormente pode ser aberto um inquérito sim. A companhia dos bichinhos é para a vida toda e é preciso ter isso em mente antes de adotar. A gente sempre recomenda que quando uma família vai viajar, se ela realmente ama o animalzinho e consegue, ela leva junto com ele, ou deixa numa escola, ou deixa em creche, que hoje em dia tem várias opções, e quem não tem, deixa com parentes e amigos, né? Quem vai deixar o animalzinho em casa, que deixe com alguém responsável por ir todos os dias, realizar a troca da água, porque está muito quente, realizar a troca da comida e fazer a limpeza do local. O animal que fica vários dias sem água trocada, sem acesso à comida e sem um local limpo, ele é considerado abandonado e se enquadra em situações de maus-tratos. O abandono de animais é crime em todo o país, com pena de até 5 anos de detenção. Caso encontre algum animal abandonado, é possível denunciar através de boletim de ocorrência e, em caso de ferimentos graves, entrar em contato com a Guarda Municipal ou a DBEA.
Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Avaí e o Criciúma já estão garantidos na segunda fase da competição, com as vitórias na segunda rodada, disputada neste fim de semana. A situação do Figueirense e do Joinville, que perderam no fim de semana, se complicou para a tentativa de chegar na fase seguinte da competição. A Chapecoense empatou e ainda está no páreo. Veja os gols. O Figueirense foi goleado pelo Grêmio. Jardiel abriu o placar para os gaúchos. De novo, Jardiel ampliou o placar. O mesmo Jardiel fez o terceiro dele do Grêmio. Wesley Costa marcou o quarto. João Araújo fez o quinto do time gaúcho. Fred, de pênalti, fechou o placar. Final, Figueirense 0, Grêmio 6. O Novo Horizontino saiu na frente da Chapecoense com este gol de Kaique Jonathan. Kaká empatou para o time catarinense e fechou o placar. Final, Novo Horizontino 1, Chapecoense também 1. Ituano e Criciúma fizeram um jogo de 10 gols. O Criciúma saiu na frente com Eric. Vitor Henrique ampliou para o time catarinense. Clemente diminuiu para os paulistas. Matheus Rocha deixou tudo igual. A virada do Ituano veio com este gol de Felipe Fonseca. Capela empatou para o Criciúma. Pet colocou os catarinenses novamente na frente. Eric fez o segundo dele e o quinto do Tigre. Felipe Alves descontou para o Ituano. E Capela fez o segundo dele e o sexto do time catarinense. Final, Ituano 4, Criciúma já garantido na segunda fase, 6. O Avaí derrotou o São Caetano. O time catarinense chegou a perder este pênalti. Mesmo assim, chegou à vitória com gols de Cássio e Kenzo, que mandou de cabeça para as redes. Final, São Caetano 0, Avaí também garantido na próxima fase da Copinha, 2. Pérgola abriu o placar para o Atlético Guaratinguetá diante do Joinville. O time do norte catarinense chegou ao empate com este gol de João Golegan. Cauã Cunha fez o segundo dos paulistas e fechou o placar. Final, Atlético Guaratinguetá 2, Joinville 1. Vamos falar agora um pouquinho de turismo rural. Você vai conhecer agora a Estância do Vino, que fica lá em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. Por lá, os proprietários abriram um local para o chamado Colhe e Pague de uva, que vai se estender por quase todo o mês de janeiro. É uma boa oportunidade para moradores e turistas vivenciarem a colheita dessa fruta, que é uma verdadeira iguaria. Olha só. Quando souberam do Colha e Pague na Estância do Vino, a Sônia e o filho, que moram em Lontras, foram até a propriedade para garantir as uvas fresquinhas. Um programa ideal para ser feito assim, em família. Trouxe o filho junto, que é um privilégio, né? Que ele está de férias. Ele saiu para trazer a mãe para passear um pouco, né? Que eu sou bem caseira. E me encantei por aqui. O Otávio e a Eleonir também pegaram a cesta e foram escolher as uvas. Já é gostosa a uva, mesmo comprando no supermercado, né? Agora, colher direto no pé aqui e de vez em quando poder comer direto do pé é inesquecível. Há alguns anos eu já venho aqui nessa parreira, nesse parreiral aqui, e assim me emociono porque eu amo uva, né? Uva é a minha fruta preferida. E ver o trabalho que eles fazem, né? Fazem 4 anos, acho que a gente está abrindo para o Colhe e Pague. O intuito é compartilhar, a gente conhecer pessoas e também poder compartilhar um pouco essa nossa paixão pela uva e pelo vinho, pelo suco. A Estância do Vino fica na localidade de Braço Concórdia, a 7,5 km do centro de Lontras. O Colha e Pague é aberto diariamente, das 10 horas da manhã às 6 da noite, inclusive aos finais de semana. O quilo da uva Bordeaux é vendido a R$ 6,00 e da Niágara a R$ 8,00. São 2.000 pés de uva cultivados aqui na estância em sistema de espaldeira. Dessa forma, os frutos recebem mais luminosidade, ficam mais expostos à luz solar e, em consequência, bem mais doces. Além das uvas, tem venda de suco e vinhos na estância, onde uma antiga estufa de fumo foi transformada em adega. Aqui tem ainda um restaurante com pratos típicos das cozinhas alemã e italiana. Para mim foi uma baita experiência, né? Porque assim, saber que no nosso município tem algo assim tão importante foi muito, muito bom para mim.
7h17, 7h17, você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na sua tela. A câmera está posicionada na área continental da cidade, então você vê ao fundo a ilha de Santa Catarina. E também em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com um tráfego intenso na saída da ilha, para quem deixa em direção à área continental, municípios da região vizinha da Grande Florianópolis, pela ponte Pedro Ivo Campos, mas também tem muita gente chegando pela ponte pela ponte Colombo Salles, que sai da ilha, né, dá acesso à área continental, e a ponte Pedro Ivo Campos, aí sim, que dá acesso à ilha de Santa Catarina. Também tem movimento intenso nesses dois casos, sem informação de filas. Chove nesse momento, de barreira fraca, 27 graus é a temperatura em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão todas no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.